como uma fina cicatriz que se abre diante da luz, luz que queima, e assim começa outra vez. Amanhã, as manhãs sem sol deste eterno agosto que é o mundo. Uma manhã de chocolate Hershey's Cooking Cream, pedreiros batendo lá fora, o sol tentando arrebentar a janela com a força do dia e a minha negação constante. Tomo café e fumo de olhos fechados. Não há como dormir com estas britadeiras e este sol. A vista é turva, embaçada de entressono, mas sinto as britadeiras atrás das pálpebras fechadas e não sei mais distinguir qual dos dois lados destas pálpebras é mais ou menos real. Deixo o cigarro apagar entre os dedos. É raro. Fumo com paciência, mas com convicção. Cada cigarro uma procrastinação. Fumo sólido como um cadáver no meio deste deserto de cantos retos e chão empoeirado, onde a fumaça do incenso compete com a do cigarro e tudo está perdido. Estava já perdido muito tempo antes deste poema. Se soubesses o quão difícil é juntar palavras para combater o tédio absoluto da vida, crescer uma história com calma dentro de si, ou nem isso, história nenhuma, apenas uma ou outra impressão desencontrada que diga tanto medo nos teus olhos. Tu me pareces tão frágil, quebradiça, que se despedaça ao toque, ao primeiro olhar, ao grande desprezo da nossa geração. O ser humano, esta máquina de viver, este corpo que nos obriga a coisas incompreensíveis, como o zumbi, coisa de carne, espelho de uma consciência ausente. Tantas vezes fui ausente dentro do meu próprio corpo, nem me lembro. Esta quimera existencial que consome a vontade, porque no início havia uma tentativa sincera, e o que sobrou é irreconhecível. Como cada amor é uma tentativa, e todas, dentro do seu tempo, acabam falhando. Escrevo no entressono, e às vezes penso que este é o estado natural da minha escrita, uma realidade onírica, onde a vida se torna quase suportável. Eu só queria um sono sem sonhos, não importaria se fosse eterno. Mas o que é ser sozinho? Por que razão o mundo se fez? Por que existe algo em vez de nada? Por que motivo a singularidade? Não importa. A perfeição é uma japonesa de nome intraduzível que posta foto seminua na internet. E eu sempre preso entre tédio e tesão, a fome de destruir uma coisa bela, a potência para acabar com a pureza do mundo. Se existe um Deus, tu és a prova viva, porque a verdadeira beleza é incompreensível, mas comove. Nos deixa comovidos como o diabo. O que escrever senão a dor do mundo? Esse tesão insatisfeito pela vida, fome de vida, às vezes é algo difícil de se ter. Um equilíbrio entre raiva e trauma de Brenna Torre e a calmaria e espanto de Matilde Campilho, como poetisa portuguesa que lê notícias para escrever poemas, essa transmutação alquímica de fatos em emoções, de um misticismo ancestral com gosto de século XXI na boca, estas intermitências, como a obra de Gaudí em Solsheim, como toda a nossa história ficcional, uma linda criatura monstro, fora do espaço-tempo contínuo, uma invenção da psique de um cérebro primata e reptiliano, incompleto por uma evolução lenta e pouca. Se pudesse, costuraria a grande vagina do mundo para que humanos não mais existissem. Como num deserto ou no oceano, os pés afundando-se em massa móvel, matéria indistinta, um pântano, algas e coisa orgânica em decomposição, grudando-se nos pelos das pernas e retardando os passos em milissegundos, que somados são eternidade. Um choro convulsivo a distender as fibras musculares do diafragma, a ponto de o ácido lático tornar a respiração dolorosa, e as lágrimas se encherem de silêncio e quietude. Todas as experiências estão manchadas de passado, e ninguém entende realmente a dor do outro. Essa dor sufocada, esta parte imensa e tediosa da vida. Eu sou um escombro, e não há muito que se fazer com escombros. Um algo qualquer, criado entre vísceras, banhado em sangue e merda como um batismo ancestral para as provas de fogo que viriam adiante. E busco qualquer salvação feminina, mesmo que seja o gosto adstringente de uma prostituta, asepsia de bordel.
Uma menina de pele branca em quarto exíguo, que com um apreço característico da profissão, com laborioso esmero, se esforça para me dar um momento de paz. As putas não julgam, aceitam, acolhem. São o mais humano dos seres. E sempre me impressiona a habilidade em lidar com a vontade tão humana e masculina de destruir coisas belas. O olhar distante, a mente distante, e eu ali a manusear uma coisa de carne, ausente, como uma picanha ou um corpo encontrado na beira da praia. Quando se perde o equilíbrio e a sanidade, tudo que resta é a violência. A carne faz qualquer coisa para sobreviver em um mundo indiferente. Um suicídio a cada 45 segundos, os corpos de crianças afogadas cruzando os mares, qualquer paliativo existencial que nos exima, nos redima, e o mundo imerso em uma polidez gregária e ultrapassada, enquanto a minha geração se autodestrói na falta de coisa melhor para fazer. Toda a minha literatura é um motim contra o ridículo da humanidade, como o ridículo de precisar de pedras e intermediários para falar com Deus, enquanto tua mente se desfaz. O mundo imerso em uma luminosidade terrível, que não se pode registrar em palavras, que se desmancha etérea, contaminando tudo, gentes e campos, almas e corações. Me sinto preso em um casulo do qual não sairei renascido, transformado, nada. Apenas a imobilidade estéril. A sanidade se desfazendo, os neurônios falhando, tentando usar café e cigarros para explodir o coração, enquanto busco algum consolo em ser minúscula parte deste universo vivo e respirante, e tento sobreviver ao tédio, esta parte imensa da vida, cogitando o suicídio ao pensar que o tédio talvez seja a vida em si, a matéria própria da existência em carne, e minúsculo e falho, sobretudo falho, planeta azul. Como as manchas escondidas de uma pantera negra, como um apocalipse singelo, como uma criança, um animal não domesticado em que instintos ainda falam mais alto, buscando um pouco de poesia na vida cotidiana. Tudo nela me lembra agilidade, as pernas e braços finos, o corpo anguloso, as maçãs do rosto altas, esguia, o olhar atento como um guepardo. Tu és minha preferida, justamente pelo ódio que corre em tuas veias, como se pudesse matar os demônios em mim, com faca contra a carne, uma tentativa tão necessária e inútil quanto qualquer outra. Espero algo ou alguém para me justificar, uma falha do corpo que me redima e me isente, um efeito colateral qualquer da solidão, os neurônios do coração de poeta que finalmente falhem. Ela, uma miragem, promessa não realizada, objeto estético, linda, extremamente interessante, mas sem dúvida não para o consumo diário. Conheci outras mulheres assim e o resultado sempre o mesmo. Alguns poemas, a cama vazia, o olhar enevoado refletido no fundo do copo. Mais uma falha humana no meio da metrópole. Mas aqui pelo menos anônimo, posso esconder meu fracasso, minha derrota cotidiana no meio de todo este concreto sujo e indiferente. Ninguém me toca, ninguém me alcança, ninguém entra em contato. Isso é uma defesa e uma morte, 1000 mortes todos os dias. A verdade é querer rasgar a inocência e acabar com a diferença entre criança e mulher, buscar uma epifania transcendental qualquer entre pernas jovens e firmes, e naquela leve penugem encontrar uma promessa que te redima de todos os pecados, ou simplesmente os torne irrelevantes, torne o mundo irrelevante, porque a realidade, convenhamos, é questão de ponto de vista. Não precisa existir para ter forma, e essa forma nos atingir em cheio, em tudo o que falta. Tocar as coisas pela primeira vez como um renascimento do mundo, uma nova pele, novos olhos, um novo ar preenchendo pela primeira vez pulmões virgens, maravilhado com a completude de cada experiência. Ser energia em estado puro, fazer parte de um todo que não se explica, não se mede, não existe, no entanto, o sim e a salvação. Sentir o universo pulsando em minhas veias e sorrir. Transcender a visão cotidiana das coisas e aceitar a magnificência do cosmos na minha pobre falha neuroquímica. Who's your best self? Onde ele se apresenta? Como? Você o reconheceria no espelho? Nothing that really matters is fair. A vida é o melhor exemplo disso. Tudo uma performance. Esse tesão dissociado. Como esperar o insuperável? Como viver sem propósito?
Entalhei uma máscara de palavras para me salvar, mas quando a máscara ganha vida e se entranha na carne, como se preste assassino, a quem recorrer? Como buscar qualquer exílio, se já não sou mais dono de mim? A verdade é que não restou muito de mim em mim, depois que te perdi. A tua beleza era uma forma de genialidade, um mar onde eu me perdia e me afogava e era bom, sargassos metafísicos entre as tuas pernas, uma salvação, uma esperança qualquer desavisada. Entre a consciência e a inconsciência, um sono que não é sono, um sonho que não é sonho. Sinto o lençol úmido sob as palmas das minhas mãos, mas isso também não é real. Deslizo entre mundos, essa inconstância do meu ser, um querer difuso e desencontrado, a vontade de um vazio infinito, este meu medo de entalhar experiências na realidade, lascar o tecido do tempo com um cinzel feito da minha própria carne, da minha matéria mais obscura, pontas de ossos como lascas de estrelas, buscando um espelho transcendental e metafísico que possa me olhar de volta. Qualquer coisa que combata esta ansiedade cotidiana, este entorpecimento dos sentidos, estes olhos baços, esta vida vã, este milissegundo cósmico de merda. Tentando sobreviver aos dias sem nenhum motivo para sobreviver aos dias. Tarefa árdua. A natureza humana é uma coisa terrível e sempre a busca. Como Clive Owen perguntando a Natalie Portman, "What does your cunt taste like?" E ela respondendo, "Heaven, heaven, heaven, always heaven." Mas a vida é um boxeiro implacável. It will beat you no matter what. Eu sei que à noite vou te encontrar, tirar tua roupa e ser feliz. Simples assim. E talvez seja o suficiente para me justificar por algumas horas, ou a vida inteira, meio que tanto faz. Não tem como a gente prever essas coisas, e mesmo que tivesse, qual a graça? We're all broken, a humanidade falhou. Então deita aqui, se aconchega, fica quietinha, talvez assim os nossos cacos se misturem uns com os outros, a gente se funda em uma coisa nova qualquer, maravilhosa ou terrível. Sabe, eu nunca soube como amar. Eu não tenho encontrado mais nada que me justifique. Eu não consigo mais instrumentalizar a minha dor. Até hoje não tive motivos para acreditar neste ser mitológico que dizem andar por aí, apelidado descuidadamente boa pessoa. A humanidade falhou. Acontece, as coisas falham, não é motivo para desespero. A experiência metafísica sempre existirá no mundo, mesmo que se desatrele de políticas e governos, palácios e armas, e de todo este ouro coberto de sangue. Talvez a justificativa não esteja do lado de fora. Todo lugar pode ser uma salvação. Estar presente, estar vivo, sentir o coração pulsante de uma estrela agonizante em si. Suponho que deve haver uma espécie de gratidão no ato de respirar. A poesia sempre dói. A dor é a carne da poesia, seu puro sangue vivo. No fim, tudo é uma grande costura. A solidão é indiferente, informe, amorfa. Será a tua escolha de ser esmagado por ela ou aceitá-la em si como um casamento de deuses ancestrais. O coração de poeta é sempre terrível. A personalidade não tem consistência, não tem constância, não tem forma. E esta total falta de parâmetros externos pode ser enlouquecedora. O último objetivo é perder o self, dissolver-me nessa escrita até que pensamento e corpo se desfaçam em pura linguagem, e uma dança qualquer de palavras substitui a consciência e a justifica. A poesia não tem fim, ao contrário da paciência com o mundo e consigo mesmo. Busco uma fuga qualquer para me encerrar e encerrar este poema. Uma cerveja, um cigarro, o sono, uma prostituta, qualquer coisa que me arranque da consciência de mim. Nem que seja apenas por um momento, qualquer coisa que embace ainda mais a visão destes olhos irreconhecíveis no espelho do banheiro. Permaneço em pânico diante do desconhecido absoluto da página em branco e da violência da caneta que ameaça. Não tenho mais nada a dizer, não salvei ninguém, não redimi ninguém, muito menos a mim mesmo. Tenho uma barricada de livros me separando do mundo, e a essa barricada chamo minha vida. É isto, minha vida é feita de papel e não de carne. Meus interlocutores só existem com olhos hipotéticos acariciando este papel e se compadecendo. O total vazio de vozes e corpos ao meu redor se adensa. There's no point, não há por que continuar. Espero o amanhecer chuvoso com uma xícara de café diante da janela que me separa do mundo. Não existe uma nota ideal para o fim.
Não existe nada ideal. Nunca. Adio a despedida por medo do silêncio. Um pé na frente do outro. Sempre me disseram que é assim que se faz. Rumo a um horizonte hipotético, mesmo que não se tenha vontade de sair do lugar. Quando amanhecer, estarei longe no deserto de dentro de mim. Quanto ao resto, existe uma porta que nunca se abre, uma mão que nunca estende os dedos na direção desejada e um olhar que perde o viço e não consegue mais focar em coisa alguma. É incrível o quanto o corpo consegue resistir à vontade que a carne tem de viver, quando não há mais nada do lado de dentro.